brincar, ele também oportuniza prazer, né? Principalmente a ludicidade dá o encantamento, dá a imaginação, a criatividade. Então, olhar o brincar não como um meio, não como uma metodologia, mas pensar nesse brincar como um valor em si mesmo, um fim em si mesmo. Quando ela brinca, ela também expressa a linguagem escrita, a linguagem musical. Então, olhar essas linguagens de forma correlacionada. Deixar o brincar que ele seja de forma também espontânea e livre. Isso não quer dizer também que não seja intencional. Você joga em dupla. Dupla. Aqui, se precisar, a gente recorta mais. Muita gente da educação, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, diz: ah, mas eu uso a brincadeira para poder ensinar alguma coisa. De matemática, de geografia, de história, né? Então, usa a brincadeira, que é uma linguagem, que é um objeto de conhecimento, que é um conteúdo, né? Como uma estratégia para poder ensinar alguma coisa de um outro conteúdo, de uma outra linguagem, né? E aí desrespeita, desconsidera a brincadeira como um objeto de conhecimento que tem estrutura e regras próprias de funcionamento, né? Uma linguagem, portanto, um conteúdo a ser estudado. O brincar é infinito, né? Então, assim como essas linguagens são também, o brincar ele não tem limite. A criança ela vai se expressar ali naquele brincar por meio das linguagens que ela se sente mais confortável. Então ela vai se expressar tanto integralmente, com a mente e com o corpo, porque aí a criança vai se envolver por completo nisso, como ela vai inventar brincadeiras, ela vai inventar músicas, ela vai inventar parlendas, ela vai encenar, né? Ela vai fazer o faz de conta virar uma encenação em que ela mergulha e naquele momento aquilo é realidade para ela. Então ela vai se expressar por meio dessas múltiplas linguagens. O brincar, ele contribui com que a criança se desenvolva integralmente. Quando a gente fala do desenvolvimento motor, físico, psicológico, social, o brincar perpassa todas essas aprendizagens das crianças. Então não se justifica que ele também não se possa se expressar por meio das múltiplas linguagens. Ora é a arte, ora é a música, né? São essas linguagens que vão contribuindo com a aprendizagem da criança. Então se eu estou num brincar restrito, a 4 paredes pequenas, né? E não posso ter esse movimento do corpo, dificilmente eu vou conseguir ter essa relação de alto e baixo, dentro, fora, né? Se o brincar é só dentro, nunca é no sol, nunca é no vento, né? Nunca é em contato com a natureza, ele vai ser um brincar um pouco mais restrito e não vai ampliar essas possibilidades, e não vai ser mais complexo, logo vai exigir menos daquela criança que brinca. Contato pelo contato, eu vou vir aqui, vou fazer uma atividade, eu usei esse espaço. Não, é esse experimentar, é esse ter hipótese do que pode ser, o que não é, dessa investigação do que será que é isso. Isso leva a projetos, né? Isso pode desencadear um projeto. Que tipo de planta que sobe na árvore, né? Então é a partir desse conhecimento mais aprofundado da natureza que aí a criança tem esse respeito com a natureza e sabe que é a partir dela que depende de muitas outras coisas e principalmente o respeito à vida, ao cuidado. A gente vai ouvir as crianças. O que vocês acham sobre o aquecimento global? Então o que elas vão responder é o que é politicamente dito, correto. É o que a escola diz, o que a mãe diz, mas o que realmente ela sente sobre a natureza, sobre a ameaça do aquecimento global, inconscientemente. Esse dizer não vai ser capturado só pela fala. A fala é muito superficial. Então ouvir as crianças é ouvir o gesto das crianças, é perceber o que elas produzem de materialidade, é perceber o que está implícito na linguagem, na estrutura das linguagens dela. É perceber o que o traço dela traz e não induzir uma fala ou sobre um conhecimento, né? Porque aí é uma linearidade racional. Então, quando a criança, especial até os 7 anos, aí, né? Quando ela vai falar de uma pergunta racionalizada, ela fala do lugar da racionalidade, que ela está ouvindo falar. Criança é quando uma pessoa que é bebezinha e ela é uma sementinha pequena que a mamãe engole para nascer o bebê. E daí quando nasce bem bebezinho e depois vai crescendo e vira adulto.
Essas crianças, quando elas estão entre elas, elas têm um tamanho que a gente nem imagina. Elas têm uma capacidade de organização, elas têm uma complexidade que a gente nem imagina. Elas, entre elas, elas podem ser o que elas são. E o que elas são é um fenômeno. É muito diferente daquilo que a gente imagina que elas são e por isso a gente interdita. Tem hierarquia, luta pelo poder, exercícios classificatórios fenomenais, tem preconceito, tem maldade, tem tudo. Porque aquilo é uma síntese do que elas vão aprendendo com o mundo, principalmente intermediada pelos adultos. Isso muda completamente a relação pedagógica, ou seja, a gente pode olhar para as crianças e pode ser professor e precisa ser professor de um outro jeito. Puxa, não precisa ter medo. Vai, corta. Pra cortar, puxa pra baixo. Agora puxa. Isso, agora vai ali. Tu quer ajudar ele? Pode ajudar ele. A escola é um lugar de experimentação, né? É um lugar da criança se dar conta que no mundo tem um monte de coisa que ela nem imaginava. Que o limite de mundo que tinha na casa dela era bastante restrito, né? Ela fica se dando conta depois que ela vai para a escola e diz assim, tudo isso é mundo, tudo isso também pode, tudo isso também é, entendeu, né? Eu posso me achar nessas coisas todas, né? Então, esse abrir de portas que a escola faz, né, pelas linguagens, é fundamental para as crianças acharem o seu lugar no mundo. E cada uma buscar alguma coisa que ela gosta mais e pegar isso que ela gosta mais como um fio condutor e seguir a vida fora. A vida não é só isso, depois disso é aquilo, quem faz isso, colhe aquilo outro, entendeu, né? Vida é possibilidade. E quanto mais linguagens você tem acesso para poder interagir, mais você se dá conta disso, mais complexa a vida fica, mais leve a vida fica.